Estamos continuando aqui no purê de batatas. E eu compartilhei com vocês que o que Deus quer que cada life group seja é um purê de batatas. O que é isso? O purê de batatas é a visão da unidade. É diferente do que um saco de batatas. Quando é um saco de batatas cruas com casca, então aquilo é um ajuntamento, aquilo é união. Mas Jesus falou assim em João capítulo 17, que eles sejam aperfeiçoados na unidade, e assim o mundo todo vai crer que o Senhor me enviou. Olha só, o segredo de ganharmos o mundo para Jesus é sermos aperfeiçoados na unidade. Então é bem diferente do que só união. Saco de batatas é união, mas se eu fizer um purê de batatas, isso é unidade. Aí é impossível separar uma batata da outra. E é isso que Deus quer. Deus quer que seja uma unidade. E nós falamos que para ter esse tipo de unidade, era necessário, para fazer esse purê de batata, que com batata crua não dava. E nós falamos que a batata cozida é simbólica ela representa alguém que realmente é convertido, porque você sabe que tem muita gente que congrega na igreja, no life group e tudo, que talvez nunca converteu de verdade. E se nunca converteu de verdade, é impossível fazer purê de batata com ela, porque ela tem que ser bem cozida. E aí nós falamos que para cozinhar a batata precisa de duas coisas. Vocês estão lembrados quais são as duas coisas? Muito bem, água e fogo, isso mesmo. E a água representa a palavra de Deus. E nós falamos que quando você coloca as batatas, depois de lavá-las, ela ainda está com a casca, mas você lava bem, você coloca elas dentro de uma panela com água. E a água representa a palavra de Deus. Lembram do texto lá de Isaías 55? A minha palavra não volta vazia, mas ela sempre vai realmente ganhar resultados. Então nós falamos que você tem que entender que a palavra de Deus é uma semente verdadeiramente milagrosa. Ela produz fruto. Então o que você vai fazer? Você vai, em vez de tentar usar seus argumentos para ganhar alguém para Jesus, você vai usar a palavra. E você vai jogando água nela, a água da palavra. Em vez em quando você solta um versículo, e nós falamos como a água, ela não volta vazia, a palavra de Deus, e ela vai penetrando, vai amolecendo aquela batata, aquela pessoa vai lembrando daquele versículo que você compartilhou, Lembra a ilustração que eu dei do João, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai por mim. Eu sou o caminho. E ele ficou pensando, porque a água estava penetrando e amolecendo o coração, ao ponto que ele falou: próxima vez que meu vizinho convidar para o culto, eu vou, porque realmente Jesus é o caminho e a verdade e a vida. E aí nós falamos que além de água tem que ter fogo, e o fogo é a intercessão, é a oração, é o poder do Espírito Santo. Agora, se a batata tivesse óleo, se ela pudesse enxergar, ela não enxerga o fogo, porque ela está dentro da panela, mas ela sente os efeitos do fogo. Por isso que eu digo, a pessoa nem tem que saber, talvez, que você esteja orando por ela, mas ela vai sentir os efeitos. E eu dei o exemplo dos nossos vizinhos, que eu e Andréia ficamos amolecendo eles com a água da palavra e ficamos também orando por eles sem eles saberem, e um por um foi convertendo para a glória de Jesus, foi entregando a vida para Jesus. Mas agora, eu quero ir na parte 2 do purê de batatas. Veja bem, uma vez as batatas cozidas bem, aí já automaticamente você tem um purê de batatas? Sim ou não? Não. O que tem que fazer? Descascar a batata. E a casca representa a máscara que todos nós temos a tendência de usar. Então, escuta bem, lembre-se
que quando o Life Group for um delicioso purê de batatas, a Bíblia fala que vai atrair todo mundo para Jesus, o mundo todo vai crer quando todos os cristãos se tornarem aperfeiçoados na unidade. Lembre-se que a igreja primitiva praticava isso ao ponto que a Bíblia fala que diariamente estavam juntos, comendo as suas refeições, com alegria e singeleza de coração. E a Bíblia diz, enquanto isso, o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Milhares e milhares foram sendo alcançados por Jesus, porque eles praticavam realmente esse purê de batatas. Mas, para que o Life Group seja um purê de batatas, as pessoas têm que ser cozidas de verdade, né? Convertidas. As batatas têm que ser cozidas de verdade, têm que ser convertidas. E não pode estar com a casca. E o que é a casca? A casca é aquela máscara que todos nós temos a tendência de usar para a gente aparentar, né, bem espiritual, né? Por exemplo, vocês aí, ó, todos olhando para mim com aquela cara tão espiritual, né? Vocês estão com a face, tão assim, um jeitão tão espiritual, não é mesmo? E isso é nossa tendência, não é mesmo? A nossa tendência é passar aquela imagem, né? Então, o casal, às vezes, até vindo para a igreja, está brigando, né? Está discutindo, né? Cala a boca, estamos chegando perto da igreja. Aí ela diz, mas depois a gente vai continuar essa conversa, viu? Aí chegou na igreja, tudo bem, irmãos, paz, né? É aquela casca que nós temos a tendência de usar, aquela máscara, não é mesmo? Agora, deixa eu falar uma coisa aqui. Você não precisa parecer assim tão santo, né? Até porque todo mundo já sabe que você não é. Então, o segredo é tirar a máscara. Agora, eu não estou falando que lá dentro do Life Group, na reunião do Life Group, você vai vomitar todos os seus pecados e falar todos os seus problemas, não. Mas com o seu discipulador, com a liderança do Life Group, talvez você não tenha discipulador ainda, mas tem o líder do Life Group, tem os auxiliares, né? Tomando um café com eles um a um, você vai se abrindo e eles vão orando por você. E a Bíblia fala, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. E você vai se abrindo, eles vão orando e você vai sendo tratado e vai sendo transformado. Isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais. Então, todos nós temos essa tendência de usar máscaras, não é mesmo? Todos nós temos essas cascas que aos poucos a gente vai se abrindo. E quando eu estou com meus líderes, eu amo, né, me abrir com eles, ser transparente. Então eu e a minha esposa somos muito transparentes com nossos discipuladores, pastor Paulo Jeff, pastor Rebeca. E aí tem outras áreas mais de homem que só eu e o Paulo Jeff. Né? Não é nem a Andréia, não está nem comigo, e nem a Rebeca, é só eu com ele, me abrindo com ele, né? Ore por mim, quero ter mais cuidado, né? Com meus olhos ou qualquer coisa assim, eu vou me abrindo, ele vai orando por mim, e assim também a Andréia tem coisa de mulher, né? Que ela vai se abrir, não sei o que a mulher fala, mas aí mas que nunca falta conversa para as mulheres, nunca falta, né? Agora, o que acontece? Olha para o seu vizinho e fala assim, você é uma batata muito legal, mas tem que tirar a casca, tá? Posso ter só um pouquinho de água, mais água, por favor, querido? Hoje eu vou ministrar 6 vezes, pregar 6 vezes. O Tadel, aí o culto aqui às 9h30, depois 11h30 lá no Eldorado, depois mais 3 cultos hoje à tarde e à noite aqui. Agora, hoje, o culto das 11h30 já é presencial, né? O meu querido genro
Israel que vai estar pregando a minha mesma mensagem. Aliás, agora todos os cultos vão ter o mesmo tanto de tela do que os outros, que é bem pouquinho, mas vão ter o mesmo tanto de tela. Então, a partir de hoje estamos... Obrigado, querido. A partir de hoje estamos com 8 cultos de celebração todo final de semana. É muito emocionante, né? É muito lindo. Glória a Deus. 6 aqui no Anália Franco, né? Domingo e segunda. Aí um no Eldorado e um lá no São Miguel Paulista. Agora, o que a Bíblia fala? Provérbios 28:13. Olha só o que a palavra de Deus diz. O que encobre as suas transgressões. Pode mostrar esse versículo, por favor, aí na tela. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, quando ele fala o que encobre as suas transgressões, eu já ouvi uma vez alguém falar assim, não, isso aí quer dizer se você encobrir diante de Deus, né? Se você encobrir diante de Deus. Não, isso não está querendo dizer se encobrir diante de Deus. Porque olha esse outro versículo aqui, Hebreus capítulo 4:13. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então é até impossível você encobrir os seus pecados diante de Deus, porque todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos dele. Então não está se referindo a você encobrir suas transgressões diante de Deus. Deus já sabe. Volta para Provérbios, por favor. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Então isso aí está falando de você encobrir os seus pecados diante das pessoas que devem saber. E pelo menos alguém mais espiritual do que você, alguém que está na sua liderança, do mesmo sexo, o ideal é você se abrir com aquela pessoa, pelo menos ela. Mas tem coisas que a sua esposa, seu marido também, você não deve deixar de falar. Ou se você for ainda solteiro, morando em casa, tem coisas que você deve também ser transparente com seus pais, especialmente se eles forem tementes a Deus. Então, a realidade é que isso traz saúde espiritual, isso traz cura, quando a gente se abre e recebe oração. E não é só se abrir uma vez, receber oração uma vez, mas continuar tendo aquela prestação de contas, aquele caminhar juntos. Eu nunca vou esquecer, eu era solteiro, não estava conseguindo vencer certos pecados, e a minha vida mudou depois que eu comecei a me abrir com o meu líder, e ele orar por mim. E mesmo assim demorou um pouco, porque aí depois, quando eu pisava na bola de novo, eu ficava com vergonha. Poxa, não vou falar para ele, não vou falar. Eu vou andar em Vitória por 1 ano, aí eu falo para ele que lá atrás, 1 ano atrás, eu ainda pisei na bola de novo, mas agora andei em Vitória já faz 1 ano. Eu queria falar isso para ele. Só que eu não conseguia andar em Vitória por ano. Passava algumas semanas, eu pisava na bola de novo. Aí ele me perguntava, como você está naquela área? E eu falava, né? Porque eu falava pela fé, o sangue de Jesus já me purificou e tudo. Eu estou bem. Aí ele falou, e você tem tido algum problema naquela área de novo? Eu falei. Aí eu pensava, bem, pelo menos, né? Hoje, pelo menos na última meia hora, não, né? Então, aí eu falava, não, ultimamente não. Ultimamente estou andando em Vitória. Aí ele perguntava mais especificamente. Mas, desde a última vez que nós conversamos até agora, desde a última vez que nós conversamos sobre aquele assunto, até agora, você está andando em Vitória? Aí ele pegou. Porque eu não podia mentir. A Bíblia fala que os mentirosos serão jogados no lago de fogo. A Bíblia diz que os mentirosos não entrarão no reino de Deus, que o diabo é o pai da mentira. Aí eu falava para ele, não, eu tenho pisado na bola naquela área assim. E ele tinha muita compaixão para comigo. Finalmente, um dia, eu me toquei. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, estou lhe dizendo.
Porque eu falei para ele, olha, eu quero... não foi ele que me cobrou isso, mas eu que falei isso para ele. Eu falei, eu quero lhe dar a minha palavra, que a partir de hoje, qualquer um desses pecados que eu estou vencendo, qualquer um deles que eu cometer, além de eu pedir perdão a Deus, em 24 horas ou menos, eu vou vir falar com você também. Em 24 horas ou menos. E aquilo foi muito bom. Eu passei muita vergonha. Porque aí ele viu tanto que eu era fraco. Porque toda hora eu estava procurando. Pisei na bola de novo. E de novo. E de novo. Mas ele me ajudou. Ele me ajudou, ele orou por mim. Ele comprou a briga comigo. E ainda como solteiro, Deus me deu vitória em todos aqueles pecados e continua em vitória até hoje. Porém, até hoje eu continuo, depois de décadas e décadas, continuo sendo transparente com meu líder. Sempre se abrindo. Eu aprendi que nós todos sabemos que ser tentado não é pecado, mas eu aprendi a confessar a tentação. Porque quando eu confesso a tentação... aí eu sinto um nojo daquele pecado, aí que eu fico mais longe ainda. E eu confesso a tentação para nunca precisar de confessar o pecado, para andar em vitória. Então, como meu líder, hoje eu ando em muita santidade, até em detalhes, para a glória de Jesus. Mas, às vezes, eu posso me abrir com ele sobre qualquer tentação. Tentar ser tentado não é pecado, mas eu prefiro ficar longe do buraco, longe. Então, isso é maravilhoso. Por isso que a Bíblia fala em Tiago 5,16. Vamos todos, vocês vão lendo em voz alta enquanto eu bebo água, todo mundo junto. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Yes. E isso aí é algo contínuo, não é só você confessar uma vez, receber a oração uma vez e nunca mais vai cair naquele pecado. Às vezes sim, às vezes acontece, já na primeira vez. Mas essa palavra curados aí no grego é a palavra iaumai, que quer dizer libertos do pecado. Então aí agora, imagina comigo, um life group. Claro, sempre vai ter gente nova convertida, gente que talvez não é nem convertida ainda, vindo para o life group, maravilha. Mas vamos supor que naquele life group já tem vários irmãos que não somente são batatas cozidas, bem convertidas, mas que agora estão fazendo isso, estão sendo transparentes, estão tirando as máscaras. Agora você já tem várias batatas prontas para fazer purê de batata. Estão cozidas, estão descascadas, mas você automaticamente já tem purê de batata, quando você tem um monte de batata cozida e descascada, sim ou não? Não. Tem que fazer o quê? Vai ter que amassá-las. E para amassá-las, o que é isso? É estar juntos. E fazer muitas coisas juntos. E não é só estar junto de qualquer forma. Isso tudo nós vamos explicar ainda mais hoje e semana que vem também. Tá? Então, para poderem as batatas amassarem, amalgamarem, para elas poderem isso, tem que estar sempre juntas. Agora, para estar sempre juntas, deixa eu falar uma coisa aqui. Nós temos que ter uma mudança de paradigma na nossa vida. Uma mudança de paradigma. Porque, muitas vezes, escuta bem o que eu vou dizer aqui, isso aqui é muito forte o que eu vou falar. Muitas vezes, nós cristãos queremos os resultados que a igreja primitiva tinha, né? A sombra de Pedro curando as multidões, milhares convertendo, uau, toda aquela alegria, toda aquela festa espiritual. A gente quer os resultados, mas nós nunca vamos receber os resultados que a igreja primitiva tinha se a gente não tiver as práticas que a igreja primitiva praticava. E uma das práticas que a igreja primitiva praticava era o quê? Diariamente estavam juntos.
perseveravam e se dedicavam na comunhão e no partir do pão e comendo as refeições nas casas um dos outros. Essa prática, meu Deus, a gente vai ter que praticar. Agora, escuta bem, os resultados que a gente quer são fruto dessa prática. Porém, essa prática é fruto de uma mudança de paradigma, de adotarmos novos valores. Quando nós adotamos esses novos valores e mudamos de paradigma, aí sim nós vamos querer praticar o que a igreja primitiva praticou. E aí sim nós vamos ganhar os resultados que a igreja primitiva ganhava. Entendeu o que eu estou falando? Então, quais são essas práticas? As práticas é que eles diariamente estavam juntos, toda hora comendo suas refeições uns com os outros, com alegria e simplicidade de coração. Eles eram assim. Mas, para essa prática acontecer no nosso meio, nós vamos ter que ter mudança de paradigma. Nós vamos ter que adotar os valores da igreja primitiva também, e ter uma mudança de mentalidade. Então vamos ver aqui em Atos capítulo 2, a partir do versículo 44, o que diz a palavra de Deus. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Gente, hoje eu sei o que é isso que nós acabamos de ler. Hoje eu já posso te dizer que eu e minha esposa, nós não só praticamos já isso há muitos anos, mas nós continuamos a praticar isso, né? Por exemplo, hoje, apesar que eu estou ministrando, pregando 6 vezes, nós, lá no Eldorado, depois que termina o culto, nós vamos estar almoçando com um casal que congrega lá. Toda hora nós estamos comendo junto com as pessoas, toda hora nós estamos com os membros da igreja, toda hora tem gente na nossa casa, toda hora nós estamos na casa dos outros. E deixa eu te falar uma coisa, não é porque eu não tenho nada para fazer, não. Eu sou um cara muito ocupado, mas é porque eu tive o quê? Uma mudança de paradigma, uma mudança de valores. Eu sou muito ocupado, mas eu priorizo isso aqui, ó. Essa prática da igreja primitiva. E porque eu priorizo, eu pratico isso. É porque se tornou uma prioridade na minha vida. Porque eu entendo porque eu tive essa mudança de paradigma. Deixa eu te contar a nossa aventura. Eu e a minha esposa. Eu estou olhando para ela porque ela lembra disso aqui. Depois da gente casar, era o seguinte, a gente era muito próximo, a minha família e a família dela. Então, em vez em quando estávamos com a minha família, em vez em quando estávamos com a família dela. Fora isso, era só nós dois. Era só nós dois mesmo. Até meus co-pastores, por exemplo, hoje eu e o Sabá, toda hora fazemos coisas juntos. Eu e o Sabá e o Giovanni também, toda hora fazemos coisas juntos. A equipe sênior toda hora está junto. A gente come junto, a gente faz tanta coisa junto, viaja junto. Mas naquela época não era assim, não. Eu tinha meus co-pastores lá em Santarém, mas era só para trabalhar na obra mesmo, no certo sentido. Eu não estava toda hora com eles, não, né? E porque eu era recém-casado, eu queria estar só eu e minha esposa e Jesus, e o Espírito Santo, e o Pai, e os anjos, mas ninguém. Então, o que acontece? Era só eu e ela, e às vezes a gente estava com minha família, às vezes com a família dela, mas principalmente eu e ela, dia e noite. E aí, quando eu ia para as reuniões de pastores, ia para os cultos, ia para life groups, que a gente chamava na época grupo familiar, ia para o grupo familiar, mas era um saco de batata.
era uma coisa meio seca, mas todo mundo estava procurando fazer. Nós tínhamos até alguns grupos familiares, e até estava indo. Por quê? Porque a dedicação de ganhar vidas e cuidar bem delas, tudo bem, tá? Mas estava faltando alguma coisa na nossa igreja lá em Santarém. E aí, eu e a Andréia, né, nós, dia e noite, só nós juntos. E teve uma época lá que nós compramos um canal de televisão. Para comprar esse canal de televisão, todo mundo sacrificou tudo que tinha. Para você ter uma ideia, o pastor Geraldo, meu co-pastor, ele só tinha um Fusquinha velho. Mas é a única coisa que ele tinha, coitado. O Fusca era tão velho que começava a ter tanta ferrugem que começavam a chamar de calazar. Mas ele vendeu o Fusca para dar tudo para a gente comprar a televisão. Nós só tínhamos um carro, era um carro, inclusive, zero, que um casal tinha dado de presente para nós. Mas nós falamos, é a única coisa que a gente tem. Nós vendemos o carro para dar o dinheiro para a televisão. Nós ficamos mais do que um ano, né, a pé, ou de táxi, ou de bicicleta, né, para poder comprar o canal de televisão. O pastor Sabá, para você ter uma ideia, ele ficou sem móveis na casa dele. Ficou sem móveis, como estava usando tamborete, cadeira assim de madeira, porque todos os sofás, tudo ele vendeu para poder a gente comprar a televisão. Todos nós demos. Não sei, Giovanni, você já era convertido nessa época? Ainda não. Já era, mas não deu nada. Não era. Ele era. É porque ele era novo convertido ainda, né? Novo convertido. Mas com certeza deu também. Com certeza, todo mundo deu. Com certeza, o pastor Giovanni deu. Está brincando com você. Então, aí é o seguinte. Os membros davam tudo que a gente tinha, impressionante. Era cachorro de raça, davam tudo. Tinha nas igrejas, nas nossas igrejas lá da periferia de Santarém, os irmãos tão simples, mas eles enchiam o ofertório de relógio. Os relógios simples, relógio barato, que quase não valia nada, mas enchia. Todo mundo dava tudo, que nós fizemos um bazar enorme na cidade toda e convidamos, através da televisão que tínhamos acabado de comprar, a cidade toda para vir comprar no bazar. E nós tínhamos essas parcelas altíssimas para pagar da televisão. Foi loucura. Mas compramos. Compramos até hoje, é o nosso canal lá da Paz Church, canal 7, por sinal, 7, yes, TV Amazônia lá, glória a Deus. Agora, veja bem, eu lembro que nessa época, nós não tínhamos carro mais na garagem, então dava para enganar as pessoas, né? Porque alguém chegava lá, não tinha celular ainda naquela época, né? Então alguém chegava lá, batia palmas ou tocava a campainha e a gente olhava pela fresta da janela. E não vamos nem atender ele, nem vai saber que a gente não está aqui, nós não temos um carro na garagem, ele nem vai saber que a gente não está aqui, não vamos atender, não. Eu até fico com vergonha falar isso, que eu agi assim, que pastor amoroso é esse, né? Mas porque a gente era muito só nós dois mesmo. A gente não queria estar com os irmãos. A gente não gostava de estar toda hora junto com os irmãos. Eu confesso que a gente era assim. Eu peço perdão a Deus, a vocês. E faço sinal da cruz. Estou brincando. Mas eu realmente, nós éramos assim. Eu peço perdão mesmo. Mas acontece que nós estávamos viajando lá para Goiânia, para aprender com outras igrejas. Porque eu sou o seguinte, eu gosto de aprender com outros que estão rompendo. Então, primeiro o que eu fiz? Em Santarém, eu visitava, e a nossa igreja ainda era meio pequena, então eu não era conhecido em Santarém. Eu visitava as igrejas, as outras igrejas em Santarém, sentava lá para aprender com elas.
e eu procurava extrair todas as coisas boas que as outras igrejas estavam fazendo. Olha, essa igreja que ora muito, a nossa igreja tem que orar mais. Aí eu aprendi que a gente tinha que orar mais. Aí eu para outra igreja, essa igreja tem um trabalho muito lindo com os casais, vou aprender com ela. E eu sou assim, eu gosto de aprender com quem está fazendo a coisa. E aí a gente foi. Depois que eu aprendi tudo em Santarém, eu falei para minha esposa, nós éramos recém-casados, vamos aprender lá para o sul agora. Aí nós fomos para Goiânia. E nós fomos aprender com a comunidade, na época era a Comunidade Evangélica de Goiânia, que era uma das igrejas mais poderosas do Brasil. Enquanto nós estávamos lá em Goiânia, alguém falou, olha, os pastores aqui da Luz para os Povos também é uma igreja que cresce, é uma igreja poderosa que está chamando a atenção da cidade. Nós falamos, vamos aprender com eles. Nós fomos lá, o pastor principal estava viajando, o pastor Sinomar, e tinha 2 copastores lá, um era o pastor Aloysio, outro era o pastor Marcelo. E eu e André começamos a tirar muito tempo com o pastor Marcelo e pastor Aloysio, fizemos uma boa amizade, eles nos convidaram para almoçar fora, e nós começamos a aprender muito com eles. E a gente conversando com eles, eu não lembro, talvez a Andréia lembra, um deles, não sei se foi o Marcelo ou o Aloysio, que estava conversando com a gente, falando, olha, toda hora, porque a igreja dele já tinha 4.000 pessoas. Então, toda hora tem membros aqui na nossa casa. Toda hora, dia e noite, dia e noite, dia e noite. E eu e a Andréia falamos assim, ai, que coisa, né? Que coisa, né? Aí eles falaram, não, e quando a gente morava bem ao lado da igreja, imagina morar ao lado da igreja, isso antes era celular, então ninguém avisava antes quando ia visitar, entendeu? E eles falavam, a gente morava bem ao lado da igreja, uma igreja de 4.000 pessoas, você pode imaginar, dia e noite nossa casa estava lotado de gente da igreja, e nós dois, eu lembro até hoje, nós falamos juntos, parece que até nós ensaiamos, coitado de vocês, nós falamos juntos, não foi, amor? Coitado de vocês, ai meu Deus. Aí eles, de uma forma muito natural, sem condenar a gente, mas eles falaram assim, não, mas a gente gosta disso, a gente gosta de estar com os irmãos, é muito bom e tudo. Aí, depois, nós trocamos figurinhas, ela sentiu a mesma coisa que eu senti. A gente procurou um buraco. A gente queria se enterrar, a gente ficou com tanta vergonha. Quando eles falaram, nós gostamos disso, nós ficamos com muita vergonha, mas com muita vergonha. E depois eu lembro que aquela noite, nós estávamos ficando lá na casa do Samir, né? Do Samir, e ele tinha dado tipo uma suíte para nós fomos lá naquele quartinho e nós falamos, nós estamos muito errados, nós estamos em pecado, isso é errado, a gente tem que também gostar de estar com os irmãos, não é por nada que eles têm uma igreja de 4.000 pessoas, não é por nada, nós temos que amar estar com os irmãos, isso é muito pecado de nós, e aí nós falamos um para o outro, e pensando bem, nós não temos amigos íntimos assim. Nós temos nossas famílias e nossos copastores, que são mais meus amigos, mas não são amigos íntimos. Então, nós começamos, o quê, irmãos? Olha só o que aconteceu. Para ter os resultados da igreja primitiva, você tem que ter a prática da igreja primitiva. Estar toda hora juntos. Mas para ter a prática, tem que primeiramente ter o quê? Mudança de paradigma. Tem que ter os valores da igreja primitiva. E foi nessa hora que Deus estava trabalhando na mudança de paradigmas na nossa vida. Nós começamos a adotar esses valores. E eu lembro que eu e ela, lá em Goiânia ainda, nós falamos, nós vamos mudar. Nós vamos começar a gostar com os irmãos. Nós vamos começar a gostar de estar com eles. Nós vamos realmente mudar nossos valores. Nós vamos fazer isso. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero dizer que depois que nós voltamos para Santarém, aí eu falei para ela, amor, eu quero passar essa visão para o Life Group, onde nós reunimos, mas
Para isso, nós vamos ter que mexer com a nossa agenda, porque nós vamos ter que estar todos os dias com algum irmão do Life Group, todos os dias, porque a Bíblia fala que a igreja primitiva fazia isso, todos os dias estavam juntos e tal. Hoje, através da tecnologia, é até bem mais fácil, né? Porque às vezes você não está com ele presencialmente, mas está com ele virtualmente, não é mesmo? Comunicando, tal. Mas naquela época nós não tínhamos celular, mas a gente tinha telefone fixo, né? E a gente falava, todo dia vamos estar com alguém. Ou a gente liga e conversa muito tempo pelo telefone, ou a gente sai com um casal para ir para o shopping, jantar, ou a gente sai com outro casal para visitar os parentes deles que estão no hospital, ou a gente vai marcar uma vigília do nosso Life Group lá numa chácara e orar, ou vai ter um jogo de vôlei, ou uma feijoada, mas todos os dias, exceto o nosso dia da família, nós decidimos que todos os dias, exceto o dia da família, nós íamos estar com alguém. Aí nós decidimos bem forte isso. Muito bem. Aí eu levei o assunto para o Life Group. Semana que vem, eu vou contar para vocês qual foi a reação do Life Group quando eu levei essa visão para eles. Eu vou te contar como tudo mudou, não só na nossa vida, tudo mudou no nosso Life Group, explodiu em crescimento, um Life Group que não crescia, que era sempre pequeno, como explodiu e multiplicou, como afetou toda a igreja, como mudou os paradigmas de toda a nossa igreja de Santarém, revolucionou. Aliás, eu vou te falar, talvez a verdade que mais revolucionou os nossos Life Groups de Santarém e de todas as Past Church e de todas as igrejas na visão do MDA é o purê de batatas. Então, semana que vem eu vou aprofundar muito, muito, muito mais nisso, mas muito mesmo. Aí nós vamos mergulhar. Que tipo de comunhão? Quando está juntos, é só para comer junto, bater papo, falar de política? Não. Tem um tipo de comunhão, se você fizer do jeito certo, que vai dar os resultados da igreja primitiva. Quando você está junto, o que você faz? O que você faz quando está praticando isso? Mas lembra que para poder praticar isso e receber os resultados da igreja primitiva, tem que haver essa mudança de paradigma. Agora, eu posso adiantar uma coisa, que semana que vem eu vou falar muito mais. Eu vou adiantar uma coisa aqui antes de encerrar hoje. Deus é testemunha que eu e Andréia, depois que tivemos essa mudança de paradigma e um arrependimento e uma convicção e uma determinação de realmente adotar os valores da igreja primitiva, e agora começar a praticar, depois que nós começamos a praticar, Deus é testemunha, que nossa vida mudou, nosso coração mudou. Primeiro foi um arrependimento e uma decisão, hoje é o nosso coração. Deus sabe que eu e ela amamos de estar com as pessoas, somos apaixonados, me dá vontade de chorar. Somos apaixonados para estar com os irmãos. A gente ama. Não é só porque a gente escolheu amar, é porque a gente ama mesmo. Deus mudou a nossa vida. E tudo mudou na nossa vida. E eu vou estar aprofundando muito mais nisso semana que vem, porque isso que é como purê de batata realmente é feito. Então, por enquanto, as batatas já estão cozidas, estão descascadas. Mas logo, logo vai virar purê. Olha para o seu vizinho e fala assim, você vai virar purê de batatas.